Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre o último exame de proficiência que você vai fazer na sua vida relacionado ao francês, que é o DALF C2. Por que que é o último exame? Porque, de fato, ele é o último nível de domínio da língua. Não tem nenhum exame acima dele, né? O DALF C2 ali é o último exame que você faz para testar o seu domínio da língua francesa. Já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre ele, falando mais especificamente sobre a minha preparação para este exame. Mas hoje eu gostaria de falar de uma forma mais objetiva, falar sobre como ele é construído, quanto tempo você tem para cada tarefa, como você vai ser avaliado e tudo mais, certo? Então, vamos falar sobre o DALF C2 de uma forma mais genérica, certo? Eu fiz o DALF C2 em 2018, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, né? E consegui a aprovação com excelente nota. Consegui, se eu não me engano, 96, 95, 96 por aí, né? Então foi uma ótima nota, assim. Acho que foi a maior nota, né? O diretor me falou que foi a maior nota da sessão de novembro, né? Eu fiquei muito feliz, né? Mas hoje vamos falar de forma mais objetiva. Se você quiser saber um pouco mais da minha experiência, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, certo? Mas antes de entrarmos no conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo, clica no gostei, isso me ajuda muitíssimo, tá? A manter os vídeos aqui no canal, porque acaba divulgando para outras pessoas acabam encontrando também os meus vídeos, e isso é excelente para mim, para você, para todo mundo, tá bom? Se você ainda não for inscrito, porque mais de 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritos no canal, se inscreva no canal. Recentemente chegamos à marca de 12 mil inscritos e isso me deixa muito feliz. Mas vamos aumentar esse número de inscritos, né? Então, se não for inscrito, aproveite agora o momento para fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Maravilha, gente. E antes de entrarmos no conteúdo, eu gostaria de dizer que as inscrições para a comunidade Français Sans Stress estão abertas. Então, se você está se preparando para o DELF, para o DALF, para o TCF, conheça a comunidade no link aqui abaixo do vídeo, tá? Nós temos cursos do B1 até o C2. Então, entre em contato comigo aqui no WhatsApp que está aparecendo e no link abaixo do vídeo você tem acesso direto à comunidade para fazer a sua inscrição, beleza? Maravilha. Agora sim, vamos começar. Le Manuel du Candidat está aqui do lado. Esse Manuel do Candidat, ele é um manual que está disponível lá no site da France Education Internationale, que é a instituição responsável por aplicar o DELF, o DALF e o TCF. Né? Então lá você encontra alguns exemplos de questões, você encontra também esse manual completo que eu resumi aqui para o nosso vídeo, tá bom? Então bora lá, gente, vamos começar, né? Então, qu'est-ce que le DALF? A gente já viu mais ou menos o que é o DALF, né? O DALF, c'est un diplôme approfondi de langue française. E você tem essa divisão do DALF C1, que já foi alvo do vídeo anterior aqui no canal, falei tudo sobre o DALF C1, e hoje nós vamos falar sobre o DALF C2, né? Que tem exatamente as mesmas características, né? É válido para a vida inteira, certo? E é de nível altíssimo também. Então, o DALF C1 e o DALF C2 são os diplomas de nível mais alto que você pode atingir no francês, tá? Então, nós temos aqui comprehension de l'oral, comprehension des écrits, production orale e production écrite. Essas 4 habilidades vão ser avaliadas separadamente no DALF C1, tá? Mas no DALF C2, você vai ter uma avaliação conjunta dessas habilidades. Então, a sua compreensão escrita vai ser avaliada junto com a sua produção escrita. E a sua compreensão oral vai ser avaliada junto com a sua produção oral, tá? Então, olha que interessante, né? Então, em vez de termos 4 provas, no DALF C2 teremos apenas 2 provas, certo? E isso é muito, muito bacana, né? Só que o DALF C2, como eu tenho falado desde o início do vídeo, né? Ele representa la maîtrise complète de la langue française, quer dizer que você domina
estudo da língua francesa, você se sente extremamente à vontade para conversar, para ler, para escrever em francês, né, para ouvir vídeos, assistir a filmes, etc., 100% em francês, né? Então, si você pode transmettre les subtilités de sens, c'est-à-dire utiliser avec une raisonnable exactitude une gamme étendue de modélisateurs pour transmettre les nuances précises de votre pensée, se você, né, pode comprendre et utiliser des expressions idiomatiques et familières avec une conscience aiguë des connotations culturelles et linguistiques, e, finalmente, se você pode revenir en arrière et reformuler une difficulté sans heurts, de sorte que l'interlocuteur s'en aperçoit à peine, quer dizer, você consegue se corrigir de uma forma que seu interlocutor não se sinta muito incomodado, né? E que ele tenha até mesmo dificuldade de perceber que você se corrigiu, que você errou, como o nativo faria normalmente, tá bom? Então, é isso. Então, se você consegue transmitir as sutilezas do idioma, se você tem um domínio das expressões idiomáticas e se você consegue reformular o seu pensamento, as suas frases de forma natural, como um nativo faria, então você está no nível C2, d'accord? Très bien. Então, qual é a estrutura do DALF C2? Como eu falei, a gente tem apenas duas provas, né? Nós temos uma prova coletiva, que aí você vai ter conjuntamente a compreensão e produção escrita, tá? Como é que isso funciona, né? É sempre uma curiosidade, como é que isso funciona? Durante 3 horas e meia, você vai ter acesso a um dossiê. Eu faço assim porque realmente são tipo 6 páginas de textos, né? Textos mais longos, textos mais curtos. Tem até uma tirinha no final para você avaliar também, né? Você vai ler aquele dossiê, certo? Vai fazer algumas observações ali naquele dossiê. E o seu objetivo vai ser estruturar um texto a partir do que você leu. Mas, claro, dando a sua opinião sobre o assunto, tá? Então, um assunto que está muito em alta hoje, né, é o teletrabalho. Teletrabalho. Então, você vai ter um dossiê de 6 textos, mais ou menos, como ele fala aqui, um dossiê de documentos de mais ou menos 2.000 palavras, né? São 6 textos, uns mais longos, uns mais curtos, e uma tirinha, muito provavelmente, sobre esse assunto. E ele vai ter lá a consinha, em que você vai também se expressar sobre o assunto. Vai ser uma forma diferente de fazer a pergunta, mas é assim, qual a sua opinião sobre o teletrabalho? Essa, resumindo, a pergunta vai ser isso. Então, a partir dos documentos que você leu, você vai construir o seu próprio texto, oferecendo a sua visão, a sua opinião, seus exemplos pessoais, tá? Então, não é um simples resumo do que você leu. Você vai resumir, sim, né, se referindo aos textos lidos, mas também vai apresentar a sua visão pessoal sobre o assunto, tá bom? E com exemplos, né, exemplos da sua vida. Isso aqui o DALF adora isso, que você dê exemplos da sua vida sobre o assunto, ok? E depois nós temos uma prova individual. Também aqui vai ser a compreensão e produção oral. A gente vai ter avaliada ao mesmo tempo. Como é que funciona? Da mesma forma que você teve que fazer referência aos textos que você leu, certo? Para que o avaliador possa avaliar a sua compreensão escrita. Da mesma forma que na produção oral você vai ter que fazer referência ao que você ouviu, tá? Então vou ter 3 momentos da prova. O primeiro momento é apenas para resumir tudo o que você ouviu, tá? Então vai ser um compte rendu. A gente vai chegar lá. Um compte rendu quer dizer um resumo de tudo que você ouviu, tá bom? Para isso você vai ter 1 hora de preparação. Então vai ter 1 hora de preparação para você criar o seu resumo, certo? E também criar a sua exposição, né? Misturei as palavras. Então, exposé, d'accord? Exposé, que seria justamente dar a sua opinião sobre o assunto. Assim como lá tem teletrabalho, né? Os textos sobre o teletrabalho. E a última pergunta, resumidamente, é qual é a sua opinião sobre o teletrabalho? Aqui também. Então, vai ter um texto, sei lá, sobre les réseaux sociaux, e você vai precisar, né? Vai um áudio, na verdade, sobre les réseaux sociaux. Você vai resumir o áudio
e depois vai dar a sua opinião sobre les réseaux sociaux. Bom, então a gente vai ver tudo isso separadamente, como vai funcionar, certo? A nota minimal requisa, todas as provas, né, Delphi, DALF, 50, a média, mas nesse caso aqui você vai ter que ter, né, nas outras provas você precisaria tirar 5, né, para ser aprovado, né, no mínimo 5 para ser aprovado. Aqui, no mínimo 10 para você ser aprovado. Então, digamos que você tirou 40 aqui na prova coletiva de compreensão e produção escrita, tirou 40, foi super bem. E na prova individual, na prova de produção oral e compreensão oral, você tirou 10. Você vai ser aprovado. Tá? Então, 40 mais 10, 50. Atingiu a média, teve no mínimo 10 em uma das provas. Perfeito. Agora, se você tira 50, fechou ali, gabaritou a prova de compreensão e produção escrita. 50. E aí você tirou 5 nessa prova individual, você teve 55, mas não atingiu o mínimo necessário por prova, você vai ser reprovado, tá bom? Então, é isso. Então, préparation e inscription. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que era algo que me deixava um pouquinho tenso na época, porque assim, eu sempre, eu estudei francês sozinho, né, muito tempo. Eu fiz um semestre de curso, mas não foi suficiente assim para me desenvolver tão bem, né? Tudo que eu desenvolvi praticamente foi sozinho. Então, eu tinha sérias dúvidas se eu já estava no nível C2 ou não, né? E foi como? Foi fazendo testes, me avaliando, vendo se eu era capaz, né? Vendo modelos de prova, etc., que eu percebi que eu era capaz de passar nessa prova, né? Então, é importante que, primeiramente, você se avalie. Será que você já está no nível C2, né? Tem algumas indicações aqui para você, alguns testes que você pode fazer online, como RFI, TV Cinq Monde, né? Evaleng é uma plataforma já paga, né? Oferecida por, ela é oferecida por empresas na França, né? Para os seus funcionários, tá? Então, o Evaleng para a gente não vai funcionar muito bem. Mas no RFI e TV Cinq Monde, materiais gratuitos que você pode utilizar para avaliar o seu nível de francês, tá? Então, primeira coisa, avaliar seu nível de francês. Ele fala também passer o TCF. Por quê? Porque o TCF você faz sem almejar um nível, né? Um nível determinado. Aqui a gente faz a prova do DALF C2 direto. O TCF não, você faz o TCF. E o TCF vai dizer em que nível você está. Então a sugestão dele também é passeio do TCF. Mas a gente não tem dinheiro para gastar, não, né? Fazendo não sei quantas provas, não. Então vamos fazer direitinho, fazer coisas gratuitas para tentar ver qual é o nosso nível. Ou fazer um teste de proficiência com um professor, né, competente para avaliar o seu nível de francês, ok? Trouver un centre d'examen, saber onde se aplica a prova, na Aliança Francesa de sua cidade. É preciso saber só qual é o calendário que a Aliança Francesa tem, porque os centros eles têm calendários diferentes, né? Fazer sua inscrição na prova, claro, né? Então tem que saber qual é o período de inscrição direitinho e receber a convocação, que depois você recebe o e-mail com a convocação, com o lugar, a data, a hora, tudo bonitinho, tá bom? Voilà. Aí chegando lá na hora da prova coletiva, você vai tentar chegar 30 minutos antes, você vai verificar a sua ortografia do seu nome, ver se está correto, porque esse nome que vai para o seu diploma no futuro, né? Vai escutar ali as instruções, porque le surveillant, quando eu leio em francês, me falta a palavra em português, né? Le surveillant quer dizer o fiscal ali, ele vai explicar como as provas vão acontecer e você vai preencher a primeira página com o seu nome, sobrenome e o código do candidato, se for necessário, tá? Vai durar 3 horas e meia e você vai ter as duas coisas, né? Como eu falei, vai ter aquele dossiê para você ler e vai ter a produção. Tá? Então você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E o seu texto vai se basear no seu texto vai se basear no dossiê que você leu, tá bom? E esse texto que você vai escrever, ele precisa ter pelo menos 700 palavras. Pelo menos 700 palavras, é o mínimo, tá? Então ali, se a gente for pegar ali uma folha A4, né? Frente e verso da folha A4. O mínimo que você vai precisar escrever na prova do C2, tá? Material que você vai ter acesso a um dicionário monolonga, isso ajuda muito.
você ter acesso ali a um dicionário, né? E uma caneta azul ou preta, né? E é, geralmente o centro dá o dicionário e você leva a sua caneta, ok? Interdição estricta, você não pode falar com ninguém do seu lado, né? Porque pode ser cola e também não pode usar o celular. Acho que eu nem levei o celular no dia, né? Eu coloco o celular em algum lugar que eles determinam, tá bom? Voilà. Conseil pour la production écrite, então você vai ler os assuntos, né? Você tem ali todo o dossiê e no final vai ter 2 assuntos que você vai poder escolher, tá? Então vai poder escolher os 2 assuntos entre as 2 consinhas, tá? Vai analisar todo o dossiê, vai desenvolver a sua posição, claro, e vai nuancer son propos, porque é algo que o DELF, o DALF e o TCF, né, todas as provas desse centro aí, gostam bastante que você faça, que é você analisar sempre os prós e os contras, tá? Então, sempre trazer uma posição balanceada, analisando os 2 lados, tá? Então, apesar de você se apoiar ali no dossiê, você precisa trazer os seus próprios argumentos para o texto. Se você não fizer isso, você vai ser penalizado, porque você vai estar simplesmente resumindo, repetindo a informação dos textos que você leu. Não é isso que ele quer. Ele quer que você produza um texto argumentativo. Então é importante que você traga as suas opiniões e também os seus exemplos pessoais, tá bom? Voilà. E aqui nós temos a grille d'évaluation de la production écrite, né? São 5 critérios. La réalisation de la tâche, la cohérence et cohésion, l'adéquation sociolinguistique, le lexique e la morphosyntaxe, tá? Então perceba que a morphosyntaxe, quer dizer, a correção gramatical, a análise das estruturas complexas, né? É apenas um dos critérios, né? A gente tem a coerência e a coesão, a adequação sociolinguística, quer dizer, se você escreveu, né, de forma adequada para aquele contexto, tá? Se você utilizou um léxico, então o léxico e a morfossintaxe são os dois campos de avaliação, né, que estão relacionados ao domínio da língua em si, da língua como forma, né? O restante é mais o conteúdo, como você apresenta as suas ideias, se você consegue respeitar o enunciado, se você consegue organizar o seu texto de uma forma lógica, fluida, com os conectivos importantes, né? Então aqui os conectivos vão fazer um papel essencial, e se você consegue adequar a sua linguagem ao contexto, tá bom? Então, cada critério vai ser avaliado de 0 a 5 pontos. No final, você vai ter uma nota de 25 sobre 25. Vai multiplicar por 2, vai ter 50. Tá bom? Não sei porque que eles fazem isso, mas tudo bem. É para não ser uma avaliação de 0 a 10, né? A avaliação de 0 a 5, depois multiplica por 2. Vai lá. Então, como é que vai ser? Você vai chegar 30 minutos antes, vai assinar a folhinha, vai ouvir 2 vezes o áudio, então tem direito a 2 escutas, tá? Vai escutar ali o áudio 2 vezes, certo? E depois vai se preparar para a prova. Agora a gente passou, né, da produção escrita para a produção e compreensão oral, tá? Então passamos aí da produção escrita para a compreensão oral. E é assim que vai acontecer, certo? Então, essa preparação vai durar 60 minutos para você se preparar para as 3 partes da prova. Vamos chegar lá nas 3 partes. E depois vai ter a passação. A passação é o momento de fato da prova. Tá? A prova começa, na minha opinião, começa muito antes, né, na preparação. Mas eles consideram a passação como o momento da prova. Né? Eles colocam ali 30 minutos mais 1 hora de preparação. E você vai estar ali diante de 2 avaliadores. Eles vão estar, às vezes, olhando para você, às vezes, cabeça baixa, tomando notas, né? No final, eles vão interagir com você, né? Vai ter um exercício de interação, um debate, tá? Então, funciona assim. A primeira parte, você faz um resumo do texto, le compte rendu, vai apresentar o documento que você ouviu, né? Você teve direito a 2 escutas, então tem que anotar absolutamente tudo que está sendo dito, tá? Note tudo, tudo, tudo. Você anota tudo. Depois você vê o que vai entrar ou não na sua fala. Depois você decide o que entra ou não na sua fala. Né? Então, minha estratégia foi essa. Numa folha ali
A 4, eu tinha que preencher a folha com notas. Preenchia toda a folha ali com notas, não sobrava nem um espacinho em branco direito. Preenchia tudo. Tá? Depois eu ia escolher o que ia, de fato, aparecer na minha apresentação, porque você tem que falar entre 5 a 10 minutos. Então, não dá tempo de falar tudo, né? Mas você vai falar sobre quase tudo. Porque o áudio ele tem 15 minutos, né? E o áudio é uma discussão, geralmente duas, três pessoas falando. Então você tem que dizer, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, e blá blá blá, e teve um apresentador, e o apresentador, ele falou de tal forma, e enfim, você vai apresentando tudo que você ouviu, né? Então, ali é meio que uma reprodução com as suas palavras, né? Um resumo. Depois, na segunda parte, aí sim você entra com a sua apresentação mesmo, né? O seu exposé, tá bom? E aí você tem mais ou menos uns 10 minutos. O ideal é que você fale durante 10 minutos, tá? Então vai falar durante 10 minutos sobre dando a sua opinião. Então perceba que aqui já foram praticamente 20 minutos de prova, né? 20 minutos de prova, tá? Então vai dar a sua opinião sobre a problemática que foi exposta nos documentos, né? No documento que você ouviu, na verdade, né? E tem também uma consinha para guiar você ali no que você tem que produzir. Mas é basicamente a mesma coisa que eu falei da parte escrita, né? Se o áudio é sobre as redes sociais, você vai ter que dar a sua opinião sobre as redes sociais. É basicamente isso, ok? E a parte 3, que é uma parte que muitas vezes não dura 10 minutos, se você for muito bem nas partes anteriores, essa parte ela vai ser mais curta, de fato, porque o jury vai ter pouco para perguntar para você, né? Eles vão fazer algumas perguntas, me fizeram algumas perguntas, eu acho que umas 4 ou 5 perguntas só, e ali em menos de 10 minutos se encerrou a apresentação, né? Se encerrou a prova, porque não tinha muito o que falar, porque eu construí muito bem tanto a parte um quanto a parte 2 da minha prova foram muito bem construídas, né? Eu pratiquei bastante, tá, gente? Não foi assim do nada. Foi muita prática, muito estudo para conseguir, né, construir uma resposta excelente nesse nível, tá bom? E aí, quando chegou no debate, eles não tinham muito o que perguntar, né? Ficaram ali enrolando algumas perguntas, algumas coisas. Eu também fui respondendo ali, mas eu já tinha me preparado para algumas perguntas. Então é importante que você, nessa parte aqui em que você vai se preparar, né? Aliás, vai se preparar para parte um e 2 durante aquela hora que você tem, você dedique ali uns minutinhos dessa hora de preparação para imaginar que perguntas serão feitas para você durante o debate, tá? Durante ali aquele momento de interação. Mesmo que não surjam aquelas perguntas para as quais você se preparou, você já vai se sentir melhor, vai se sentir mais seguro, vai dizer, caramba, eu realmente me preparei, eu posso fazer isso, então você fica mais tranquilo, né, do que não imaginar nada. Tá? Na hora você vai se virar, com certeza, vai conseguir defender a sua opinião, ok? Voilà. Muito bem, então alguns conselhos aqui estratégicos para a prova oral. Então, durante a preparação, né, ter uma escutativa, tomar o máximo de notas, como eu falei, das duas escutas, né? Então, na primeira escuta, vai lá anotando, blá, 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 anota tudo. Na segunda escuta, complementa o que você não conseguiu anotar, tá? Mas anote tudo mesmo que você ouvir. Isso vai te ajudar a decidir como você vai construir o seu compte rendu, né? O seu resumo, tá bom? Então, utilisez le brouillon pour noter ses idées et faire un plan clair. Depois você vai organizar, depois que você ouviu, tomou notas, etc., você vai começar a se organizar ali, né? Durante aquela hora, tá bom? Sim, essa escuta não conta o tempo de preparação, tá? Então você vai escutar ali um áudio de 15 minutos, um debate de 15 minutos, mais ou menos duas vezes, né? Então, primeira meia hora é para isso. Vai ter uma hora de preparação e mais meia hora de passação de prova, tá bom? E então, e preparar-se, né? Depois que organizou-se ali para você responder bem as duas primeiras partes da prova, se antecipar às perguntas que surgirão, como já foi dito. Durante a passação, é importante que você tenha um contato visual, que você não fique apenas assim lendo, como se estivesse lendo seu texto, porque senão você vai ser penalizado, tá? Então é importante que você tenha tudo topicalizado, tá? Topicalize toda a sua apresentação, mas ao mesmo tempo também olhe de vez em quando
para o seu examinador. Tá? Então tá aqui, dá uma olhadinha e acabou, ok? Vai lá, então sempre mantendo contato visual, né? Na hora de interação, saber que você sabe responder direitinho, que você sabe compreender e responder de forma adequada, né? E se você tiver alguma clarificação, né? Não entendeu alguma coisa que o avaliador falou, não sinta medo de perguntar, tá? Pergunte, aquilo dali vai ser até bem visto, tá? É muito melhor do que você responder algo que ele não perguntou, né? Então o avaliador te pergunta uma coisa, você não compreendeu bem a pergunta, tá? Aí você vai ali no nervosismo, não quer perguntar, não quer mostrar que não compreendeu bem, aí você fala algo que não tem nada a ver com o que ele perguntou. Aí sua nota vai por água abaixo, né? Então é muito melhor você pedir essa clarificação, né? Não entendeu? Não entendi isso daqui, foi o que eu entendi do que você falou. É isso mesmo que você quer que eu responda? Tá? Claro, não é mostrar dizendo, não entendi nada, também não é legal, né? Mas mostrar que entendeu alguma coisa, mas que faltou algo ali para você compreender o que você deve falar exatamente. Então, faça a pergunta, tá bom? Não se sinta mal, por isso a gente faz isso no dia a dia, né? Alguém faz uma pergunta meio atravessada pra gente, a gente, mas não entendi direito o que você quis dizer com isso, né? A gente faz essa pergunta no dia a dia em português, então em francês também, né? É algo natural de acontecer, ok? Voilà. Então, la grille d'évaluation de la production orale. Nós temos aqui a apresentação do documento, le compte rendu, então temos uma nota de 0 a 4. Le point de vue argumenté, também uma nota de 0 a 4. Le débat avec le jury, uma nota de 0 a 4, que nós temos já 12 pontos, né? E o restante, a gente vai ter ali le lexique, ou seja, vocabulário que você utilizou, la morphosyntaxe, a adequação gramatical, e le sistema fonologique, quer dizer, a sua pronúncia, a sua entonação, a sua fluidité, né? A sua fluência no idioma, tudo isso vai ser muito bem avaliado, tá bom? Então nós temos aqui, né? Nós tínhamos 5 critérios na prova de produção escrita. Na prova de produção oral nós temos 6 critérios, né? 6 critérios, um critériozinho a mais, d'accord? Que é justamente esse sistema fonologique aqui, né? Que ele vai avaliar, tá bom? Voilà, très bien. Então, uma palavrinha só sobre as fraudes, né? Não pode ter o telefone com você, né? Se você levar o telefone para o dia da prova, pergunte onde você vai guardar seu telefone, porque se pegarem o telefone com você, você vai ser eliminado na hora, tá? Se você tiver algum relógio, esse daqui meu não, né? Mas eu tenho outro que é um relógio, um smartwatch, né? Se você tiver algum smartwatch, não pode usar, tá? Comunicação, falar com alguém na hora da prova, já era, tá colando. Se você copiar de algum outro candidato também, é cola, né? Cola. Anti-seixa, se você levar algum papelzinho enrolado, né? Aqueles papelzinhos enrolados. Uma vez eu até prejudiquei uma amiga minha, que eu fui passar a cola para ela, assim, né? Fui passar a cola para ela, e na hora que eu tava passando a cola, a professora virou para mim e eu soltei a cola. Buf! A cola caiu no chão e a minha amiga levou 0 na prova. Até hoje eu penso nisso. Mas enfim, não pode, anti-seixa não pode, tá? Não pode levar nenhum papelzinho para colar. E vol de sujet, quer dizer, você roubou ali a prova, você já sabia, né, do que ia se tratar, já tinha escrito, inclusive, seu texto em casa, ou tinha já praticado em casa para a prova, também é fraude, né? Então, les sanctions, l'annulation, l'interdiction, você pode passar até 5 anos sem fazer as provas e vai ter também sanções penais, né, para os casos mais graves, d'accord? Voilà, então, entenda que isso não é interessante. E se pegarem você colando, como foi no caso da minha amiga, né? Tentando colar, é a mesma coisa. Você vai ser eliminado também. Ok? Mas eu não colei, não deu tempo de ver, de copiar questão nenhuma. Vai ser eliminado do mesmo jeito, ok? Vá lá. E aí fica o meu convite mais uma vez para conhecer a minha comunidade Conceição Stress. É uma comunidade que está ficando linda. Eu digo que está ficando porque todas as semanas eu coloco novas lições por lá. Então é sempre um trabalho
em construção, ouvindo os membros da comunidade, entendendo o que é preciso oferecer, né? Então, toda semana você vai ter acesso ali a pelo menos 3, 4 lições novas, tá? Temos preparação já para o Delphi B1 completa, para o TCF, para o Delphi B2, tudo bonitinho, completinho, só para você entrar, acessar e começar a estudar. Você vai ter acesso também a uma aula particular comigo para praticar para a prova oral e terá também uma aula mensal em grupo, tá? Para que a gente possa discutir algum assunto relacionado à língua francesa e tirar suas dúvidas também. Então, esse é o momento de você trazer as suas dúvidas, né? E entender melhor como a prova funciona, entender melhor como estudar francês, tudo isso será falado nas nossas reuniões mensais. D'accord? Fica o meu convite. Se inscreva aqui no link abaixo e qualquer dúvida, entre em contato comigo por WhatsApp. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.